Bom dia com Jesus. É emocionante estar falando com gente. Falar com gente, com ser humano, não é coisa de brincadeira. Não é brincadeira, tem a hora, tem um momento. E é tratar com almas. A gente começa uma advertência que nos traz respeito para com as almas. O irmão Brana disse na mensagem a respeito, se referindo ao pastor, por exemplo, se você não pode respeitar o homem, você deve respeitar o ofício do homem. E o ofício do homem envolve corpo, alma e espírito. Por isso, o tratamento pessoal, especialmente na ausência, quando se pode falar bem, não fale mal. Porque quem tem para ganhar é só você, procedendo assim. Eu não tenho como falar e nem por que falar de ninguém. Eu não sei por que a gente vai fazer uma introdução e já está pregando. Quando dois versículos estão juntos, é 7 e 8. Então nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulos 7 e 8. O sétimo e o oitavo. Certas coisinhas não são relevantes em relação ao espiritual. Mas nós temos um seminário prático de Deus que ajuda em todos os sentidos. Eu fiquei empolgado e animado com a abertura do encontro de jovens ontem à noite. Como não tem outro jeito de fazer, começou a cansar, não é? Começou a cair um cansaço. Mas não tinha outro jeito de fazer. Foi muito bem desenrolado, foi muito bem coordenado e aquela abertura deixou marca, não? Eu repito que os jovens estão de parabéns. E hoje e amanhã, terça-feira, tem mais. Né?
Acredito que os jovens e as pessoas que vieram de longe, como as daqui também, já se sentem recompensadas. E vamos ler versículo 7 e o verso 8. Eu disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós não ficamos de fora dessa promessa. Senhor Deus, nós podemos abrir este livro, nós podemos ler este livro, aprendê-lo detalhadamente e até mesmo de uma forma ilustrada, mas vivificar isso que lemos, essa Bíblia Sagrada, essa mensagem, é só o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, perdoe os nossos pecados e mantenha a cura divina nos corpos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. O irmão Carlos Alberto vai cantar Bem-aventurado. O hino é Bem-aventurado. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha
as dores vindas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda, mas um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Carlos Alberto. Pois bem, a questão de receber o Espírito Santo foi o fundamental para a igreja, para o mundo. A vinda de Jesus Cristo, o nascimento dele, foi de suma importância para o mundo. E mesmo os tipos, os símbolos, o cordeiro sacrificado no Velho Testamento, desde o Éden, foi de suma importância. Pensa um pouco, como ficaria a igreja se Jesus cumprisse o seu ministério, maravilhoso como foi, morreu como morreu, e pronto. Pense nisso. Mas ele havia avisado. São João capítulo 14. Não vos deixarei órfãos. Vou e venho para vós. Isso aí cumpre o seguinte, que Pai é Deus sobre nós. Paulo fala isso. Filho é o mesmo Deus conosco, Emmanuel. E Espírito Santo é o mesmo Deus em nós. Sobre, com e em nós. Toda a necessidade que o homem tinha, a resposta estava em Jesus, quando ele estava aqui na terra. Mas me veio aquilo que está escrito ali naquela placa no átrio. Jesus
tinha tudo o que eles precisavam, mas não era o que eles queriam. Ele trilhou o caminho, ou os caminhos aqui, da Galileia, da Palestina, cumprindo as profecias do Velho Testamento, e em especial as de Isaías. Ele cumpriu à risca. Nasceu humilde, teve um nome maravilhoso. Ele nasceu príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade. E os sacerdotes liam isto nas sinagogas. Eles almejavam pelo Messias. Eles desejavam a vinda do Messias, porque significavam a libertação política nacional. Eles estavam sob o jugo dos romanos. E eles entendiam que ele traria o seu reino. Ele chegou ali e nasceu da forma que o mundo sabe que ele nasceu, na manjedoura. O mundo eclesiástico, papal, evangélicos, sabe tudo isso, como eles sabiam. Mas diga que Jesus vem agora, e ele vem numa manjedoura. Esse mundo de religião daria algum valor? Ora, quantos milhares receberam curas e maravilhas de Jesus? E apenas 500, mais ou menos, entraram no cenáculo. E por fim, ficaram somente 120. É porque da forma que ele vem, o problema do homem está nisso, é a aparência. O homem vive de aparência. A mulher vive de aparência, de atrações. Grandes templos, eu vi lá em São Paulo, passando na porta, Templo de Salomão. Eu falei assim, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Como foi lá o Templo de Salomão? Jesus falou isso. Agora, a maneira simples que Deus trouxe a mensagem para nós
Nós compreendemos perfeitamente que a igreja tem 7 períodos aqui na Terra. Está ali em Apocalipse, capítulo 1. Representados ali por 7 igrejas que continham as características das eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E a Laodiceia, que quer dizer direito dos povos, que quer dizer também mulher. Mulher, essa é a era laodiceiana. Isaías disse no capítulo 3 que o seu povo seria governado por mulheres e crianças. Ver o mundo perdido como está, desesperado como está, buscando segurança e não tem como segurar. Um povo buscando diversões, lazeres, turismo, vazios, completamente vazios. Eles ficaram vazios quando Jesus deixou a terra. Mas esses filhos da promessa não ficaram vazios. Eles saíram do cenáculo cheios do Espírito Santo. E aí começou a jornada da igreja. Começou o ministério distinto de São Pedro. Eles dizem, Pedro faz uma imagem de Pedro com uma mole de chave na cintura. Pedro usou a chave. Logo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, quando eles perguntaram, depois de quase 3.000 almas se compungirem, eles perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Estamos vazios. Pedro se pôs na frente, tirou a chave e destrancou. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, e não ficareis vazios. Casa vazia, morada de morcegos. Casa vazia, morada de demônios. É que o mundo está sofrendo. 200 milhões de demônios estavam lá no rio Eufrates. Foram soltos. E a perversidade é inacreditável. O cumprimento das Escrituras. E agora eu pergunto, nós perguntamos,
esses milhares pela internet, pelo mundo afora. Pergunto: o que faremos nós? Lá no Pentecostes eles perguntaram: o que faremos? Os corações que foram compungidos pela mensagem do dia fazem essa pergunta: o que faremos? Agora vem por escala. Arrependei-vos, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Jesus não falou em nomes, ele falou em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O que faremos? O que falta? É o dom do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo? As dádivas do Espírito Santo? O que faremos? Vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo. O Espírito Santo é quem te leva a crer na mensagem do dia, a amar a mensagem que é a revelação do Espírito Santo, é a revelação da Bíblia Sagrada. Ora, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, e em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Você é uma testemunha na escola. Você é uma testemunha começando no lar. É um testemunho na escola. É um testemunho no trabalho. Você é testemunha no casamento. Testemunha de Jesus no casamento. Isso é casa edificada na rocha. Testemunhas. Nós estamos nos confins da terra, mas o Espírito Santo não ficou lá. O Espírito Santo está aqui, está em toda parte. E ele geme com gemidos inexprimíveis, completando as nossas orações, porque não sabemos como pedir. Ó Espírito Santo, crie-me um coração puro, renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, ó Deus. Não retires o teu Espírito Santo de mim. Dá-nos a alegria da tua salvação. Dá-nos. Pedimos. E quem pede, recebe. Quem busca, acha.
Agora alguém disse há algum tempo, tem dito isto, o Espírito Santo é realmente sua concepção mental. Olha o que os céticos disseram. E tem a ala evangélica que sustenta isso. Porque é uma coxa de retalho. Tem igreja de tudo quanto é cor. O Espírito Santo é realmente sua concepção mental. Que pobre, né? Você pensa, isso faria o Espírito Santo um pensamento. Se você pensa bem, coisas boas, aquilo é o Espírito Santo. Se você pensa coisas más, é o diabo. É o que você pensa. Você é o que você pensa. Mas a Bíblia diz, quando ele, se referindo ao Espírito Santo, ele, é um pronome pessoal, ele, é realmente sua concepção mental? Não. Vem quando ele, a pessoa, o Espírito Santo de Deus vier, Jesus disse assim, ele falou pessoalmente com seus discípulos. E falando com os discípulos, estava falando conosco. Estava falando com você, irmã. Deixa o Espírito Santo falar, você não para. Você não espera. Você quer fazer valer só a sua opinião. Irmão, o que é isso? A esposa também tem o que dizer. O filho, às vezes, tem o que dizer. Deixa o Espírito Santo falar. Que às vezes é um não, que é o Espírito Santo. Não é só o sim. Quando um moço pede uma moça em casamento, em namoro, tanto ele quanto ela deve orar. Todo tanto que orar é pouco, diz o profeta. E você pode falar muito, andar muito, comer muito, dormir muito, mas todo tanto que você orar em relação ao casamento é pouco. Então o moço só espera sim. Mas acontece que ela recebeu resposta não. Então aceita. É o não da sua própria oração. Se ele falou não, aceita. Que vergonha uma moça sair depreciando um rapaz porque não deu certo com ela.
Afinal de contas, ela orou. Isso baixa o nível. Bom, nós não estamos pregando casamento. Mas o que é igreja? O que é família? É casamento. Mas a Bíblia diz, ele é um pronome pessoal. Quando ele, a pessoa, o Espírito Santo de Deus vier, disse Jesus, ele revelará a vocês estas coisas que eu lhes digo. Para quê? Para que ser testemunha? Para que morrer na cadeia, morrer na arena, ser queimado vivo? Para quê? O caminho de Deus feito para nós. Não existe arena nem para os bois de touradas mais. A Espanha hoje, o ídolo dela é futebol, pois no lugar da tourada, porque sacrifica os animais. Animal não pode ser sacrificado. Cachorro tem mais valor do que um pobre deitado na sarjeta. Maltrata um animal. Não deve. Ninguém deve maltratar um animal. E maltratar uma criança, espancar uma criança, pode? Maltratar uma mulher, ferir uma mulher, pode? Não pode. E queimar milhares, pode? A igreja que queimou 68 milhões de cristãos em 300 anos, em 3 séculos. Agora um Papa, não sei se foi, eu esqueço o nome, um Papa sem ser esse, pediu desculpa ao mundo. Desculpa ao mundo por ter feito isso. E agora ela mudou de máscara. Agora ela manda ler a Bíblia. Trindade, que é a minha terra natal. Eles queimavam Bíblias que os missionários levavam. Agora não, pode ler a Bíblia. A mulher pode ler Bíblia de cor. Vê Atos 2:9 e ela continua falando mais alto que o marido, e aquela coisa toda, não muda nada. Pudor, anda seminua, e de Bíblia na mão. Eles não vão queimar a Bíblia mais, eles vão fazer praça da Bíblia. A arena dessa hora é diferente. Você está enfrentando ela. Eu sei, você sofre. Você sofre, graças a Deus, porque você sofre a sua salvação. Você sofre a sua eleição.
Dou graças a Deus porque você sofre a sua eleição. É por quê? Porque você é eleita, é eleito. Astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Oh Deus, temos que vencer um diabo chifrudo, de olhos de fogo? Não, a coisa é muito leve, fácil. Que coisa, gente. Eu vivi uma época da carroça. E o homem saiu da carroça e foi na lua em 70 anos. Eu estou praticamente com 84. E eu me lembro que na cidade tinha uma rua chamada Rua da Alegria. Moças, damas não passavam naquela rua. As mulheres que habitavam naquela rua eram meretrizes. Elas não podiam sair, nunca sair na rua seminuas. Nunca. Aqui em Campinas, tinha ruas aí, não vou citar nome, tinha que ter uma luz vermelha na porta, podia chegar e entrar. Onde está a luz vermelha? Onde está a Rua da Alegria? Está na televisão. É imoral ver esse carnaval. O inferno está sendo exibido para o mundo todo. Há almas encarceradas hoje, olhos pintados, unhas pintadas, cara pintada. Fale isso para elas, vá pregar lá, que jeito? Que jeito? E missionários pregando prosperidade, dá dinheiro aí, quem dá tanto, quem dá tanto, quem dá tanto. E toda maquiada, toda rebocada, e levanta as mãos e faz assim. É o engano. Essa é a era do engano. Enganando e sendo enganados. Ah, mocidade. João disse: eu vos escrevo, mocidade, que vós sois fortes. Vocês são fortes. Fortes. Você sabe o que significa resistir o diabo. Eu estou falando muito esse nome, mas é para pichá-lo. E você sabe muito bem o que significa Jesus Cristo, o que significa a palavra, o que significa as referências sobre mulher, sobre casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher.
vira para o marido e diz, Efésios 5, vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, morreu por ela. Você é o poste, é o poste de segurança da sua casa. Mas Jesus disse, se o valente, que é o homem da casa, esse poste, é amarrado, não é que eles fazem fisicamente, saqueiam uma casa, amarram o dono da casa, violenta filhas, violenta esposas, e aquele valente, aquele homem amarrado, sem poder fazer nada assistindo aquilo. Que crueldade, demônios. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, que se o homem é amarrado, o valente da casa, a casa é assaltada. Tudo isso resume nisso: vazios. Alguém diz, eu estou vazio. Está bem. Esse copo aqui está cheio. Ficou vazio. Agora, põe álcool aqui dentro. Álcool. Põe veneno aqui dentro, refrigerante, cachaça. O copo está vazio. Está sujeito a ser cheio de alguma coisa, e em proporção, enchendo. Para mim eu já tinha trazido já. Glória a Deus. Esvaziou? Não tem nada do mundo aí dentro? Então você vai ser cheia. Cheio do Espírito Santo. Mas primeiro tem que se esvaziar. Tem que jogar fora, tem que derramar. O Espírito Santo não invade casa ocupada. Ele limpa a casa, ele expulsa a casa. Agora o copo está cheio. Agora o copo não vai falar mais, eu estou vazio. Estou vazio. Aqui tem mais. Então o Espírito Santo não é um pensamento que você tem o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo é um pensamento. Ele é uma pessoa. E é a pessoa de Cristo na igreja.
Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem voltou no Pentecostes? Mas a Bíblia não deixa os filhos de Deus enganados. Então você veja, não há outra maneira de saber o que é verdade. É o Espírito de verdade. Somente você não pode obtê-la pela altura, pelas experiências do seminário. Não. Você só vai conseguir pelo Espírito Santo. Tudo que você almeja ser em Cristo é pelo Espírito Santo. A gente pensa, mas eu não mudo minha natureza. Já me disseram isso? Eu não mudo, porque essa é minha família. Eu disse: não, irmão. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. São Pedro diz que nós escapamos da vã maneira de viver dos nossos pais. São Pedro, segunda carta, capítulo 1. Deus nos mostra a verdadeira verdade. Você não pode obtê-la pela cultura. A cultura exalta. A cultura eu tenho que medir para poder falar. Não. Você só vai conseguir o que você quer como filha de Deus, como filho de Deus, o Espírito Santo. Você só vai conseguir pelo Espírito Santo. Ele é o único que foi enviado para revelar isso. Ele lhes mostrará as coisas por vir. Você se assenta, se acomoda, fica à prova de ruídos, assentado ali. E seu espírito te leva nos melhores lugares para Ele atuar. Você forma um padrão de vida regido pelo Espírito Santo. Então o seu altar é na cozinha, é na sala, é no quarto,
é na rua. Não, não, ele não está pedindo coisas impossíveis. Se você fosse Daniel, seria impossível. Se você fosse Sadraque, Misaque, Abednego, seria impossível. Se você fosse Maria, a Virgem Maria, seria impossível. Se você fosse Ana, seria impossível para você? Foi impossível para ela, mas o que ela fez? E se você fosse Sara, da qual sois filhas? 1 Pedro 3. Se você fosse Sara, com os dedos cheios de ouro, de anel, ele disse lá, não com joias, pérolas, ouro. Ele diz lá, Sara, da qual sois filhas, e pega os maridos e chicoteia os maridos, tratai-as como o vaso mais frágil. Mas a inversão de valores é terrível, irmãos. É terrível. A mulher pode bater no homem quanto for. Mas se o homem triscar na mulher, a mulher pode sair daí tão exposta como for. Mas se um outro entregue ao mesmo demônio que ela está, agarrá-la, ele está perdido. Mas esse é o papel do mundo. O irmão Leopoldino sempre diz, eu vou dizer isso, ele dizia assim, elas estão certinhas, ela está certinha, seminua. Quem está errado somos nós. O pecador não peca, o pecador é pecado. Quem peca é o cristão, porque erra o alvo às vezes. Mas ele tem a fonte. Ele tem a fonte. Não há outra maneira de saber o que é verdade, a não ser através do Espírito Santo. Se você tem que almejar uma coisa, não é cultura, não ter inveja das ímpias, dos ímpios. Salmo 73. Não ter inveja. Somente o Espírito Santo pode levar a saber o que é verdade, para cumprir-se aquilo que João disse, no que é verdadeiro estamos. Por quê? É o Espírito Santo
que te mostra a verdade. A verdade a respeito de si própria. A verdade a respeito de si mesmo. É o Espírito Santo. Ah, meu Deus, então, o que eu faço? Eu não concordo com isso. Isso está mal, está mal, está mal. No mundo, eu não tenho prazer. No mundo, eu não penso. No mundo, eu não quero ir. Mas, do outro lado, quando eu vejo, eu estou explodindo. Pastores de natureza ignorante. Não, somente você não pode obter esse nível através de sua cabeça. É só pelo Espírito Santo. Ele é o único que foi enviado para revelar isso. Ele também disse, e ele lhes mostrará as coisas por vir. Quais são as coisas por vir? O mundo a gente sabe, vai ser queimado. Está assombrado aí com vírus, assombrado com mosquitinho. Mosquitinho. Oh, grande, grande, grande. A informática, e passa uma conta pelo celular, paga uma conta pelo celular. Que grandeza, que facilidade, acaba com a dengue. E vem mais. O pastor Gustavo estava mostrando ali, bilhões de gafanhotos estão indo para a Índia. Para a China. Estão indo para a China. E agora vão cercar vão arranjar pato. Pato para cercar os gafanhotos. O Espírito Santo mostra o que é isso. Por que disso? O mundo jaz no maligno. Eu estou citando a Bíblia. E ele lhes mostrará as coisas por vir. Mas tem uma coisa. A gente encara um irmão que parte, como temos o corpo de uma aí aguardando para ser sepultada. Ontem tivemos uma. Mas é com tanta certeza absoluta. Ele nos mostrou a sexta dimensão. Nós conhecemos a sexta dimensão. Você tem que entender que você não é menor do que ninguém. Você conhece a sexta dimensão. Qual é o conhecimento maior do que esse? Conhecer a sexta dimensão. Você conhece, irmão?
Você conhece a sexta dimensão? E sabe uma coisa? Irmã Maria, com 97 anos, pioneira, desde antes da mensagem. E que bela jovem está ali na sexta dimensão. Nós cremos nisso, como isso aqui é madeira. Como isso aqui é uma madeira. O homem que fez isto, o irmão que fez isto, está na sexta dimensão. Não vai ser surpresa para você, porque você já conhece. Mas eu sei em quem tenho crido. Ele lhes mostrará as coisas por vir. Em relação ao mundo, só não vê quem é cego. Em relação à estatura do varão perfeito, só não vê quem é cego. Assim disse São Pedro. Não vê nada ao longe, mas o Espírito de verdade nos mostra isso. Não é um céu de descansar 15 dias, descansar 3 meses, descansar uns dias, fotografar, deixa eu filmar, deixa eu agora não é isso, não é descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é descanso. Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará sobre a sexta, porque a realidade ainda é a sétima. Aleluia! Descansará! Não tem nada de ai minha coluna, ai minha cabeça. Ai, 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 ai. Não. Não, não, não. Eu, dá vontade de não sair disso aqui. Ele lhes mostrará as coisas por vir. É o Espírito. Espírito Santo. Eu tenho nessa cidade, a minha carne eu sei quem é ela, como Paulo sabia quem era a carne dele, que ela não herdaria o reino dos céus, o sangue dele. Ele sabia quem era. Eu sei quem eu sou, você sabe quem é você. Mas mais do que isso, você sabe quem é Jesus. Você sabe quem é o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. É motivo de glorificá-lo. Ele lhes mostrará as coisas por vir. É o arrebatamento. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus com a cura divina.
sejam curados em nome de Jesus.